Nós vamos ler o livro do profeta Jonas, Jonas 1. Você que estiver com a sua Bíblia pode acompanhar por ela ou pela projeção. Eu queria pedir para você ter um pouco de paciência, porque eu gostaria de ler esse capítulo todo de Jonas, para que realmente nós possamos entender o contexto daquilo que Deus deseja falar aos nossos corações nessa noite. Amém? Todos acharam? Amém? Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Diga comigo, pagou. Pôs a sua passagem e embarcou nela, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Então, os marinheiros, cheios de medo, clamaram a cada um ao seu Deus, com letra minúscula, e lançavam ao mar a carga que estava no navio, para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão, e deitado, e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e disse: Que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim, esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: Vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: Declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual é a tua terra? E de que povo és tu? E ele lhes respondeu: Sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram: Que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque o havia declarado. Disseram-lhe: Que te faremos para que o mar nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: Tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia. Portanto, o mar se ia tomando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então, clamaram ao Senhor e disseram: Ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas, e o lançaram ao mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens, e em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. Deparou o Senhor um grande peixe, para que tragasse a Jonas, e esse Jonas teve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos a Tua palavra, Senhor, diante da Tua presença, e Te pedimos que o efeito da eficácia, do poder, ó Deus, da unção, da clareza de tudo aquilo que o Senhor é, de acordo com a Tua palavra, seja, Senhor,
colocada sobre as nossas vidas, sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, de uma forma ampla, Senhor, cabível, entendível, e que o nosso entendimento nesse momento seja levado cativo ao Senhor. E que a Tua palavra nessa noite possa mudar a nossa forma de pensar, de agir, ó Deus, e que cada um de nós sejamos alinhados à vontade soberana do Senhor. Nós oramos nesse momento para que somente a Tua verdade em absoluta reine sobre esse lugar, em o nome de Jesus. Amém? Amém, irmãos? Queridos, essa história de Jonas é muito conhecida. Toda criança vai contar para você a história de um peixe, de um homem que foi parar dentro da barriga de uma baleia, de um peixe grandão. Então isso, todo mundo conhece a história de Jonas. E por incrível que pareça, a vida de Jonas, né, do profeta Jonas, ficou marcada por esse episódio da baleia, por esse episódio de que ele foi parar, foi engolido por conta da sua desobediência, por não ter ouvido aquilo que Deus tinha direcionado, e Deus manda um peixe, esse peixe engole ele, e Jonas passa 3 dias e 3 noites dentro da barriga desse peixe. Então a vida toda, o contexto de todas as vezes que nós falarmos de Jonas, e você pode até perguntar para uma pessoa que ela não tem acesso à palavra de Deus, ela vai falar para você que Jonas foi um homem que foi engolido por um grande peixe. Porque é algo que já ficou contextualizado, né? Constitucionalizado. A Leite está repetindo lá para mim, ó. Né? Então, só que dentro dessa narrativa, desse livro de Jonas, o que fica evidente aqui não é nem a vida do profeta e nem o peixe que foi enviado e preparado para que engolisse Jonas. Mas o que fica evidente aqui é que a vontade do Senhor é que permanece em absoluto em tudo aquilo que Ele deseja para as nossas vidas. Amém? Por mais que Jonas tentou pegar um barquinho aqui e fugir, ele teve que voltar e fazer com que aquilo, e cumprir o propósito pelo qual ele havia sido determinado. Porém, uma das coisas que me chama a atenção é que a maioria de estudiosos, historiadores, quando eles falam de Jonas, eles falam que essa passagem não existiu, que isso não foi real, que foi algo inventado, para que as pessoas pudessem, de repente, acreditar em algo da grandiosidade. Então, muitas colocações a respeito desse texto é feito por historiadores e pessoas que realmente não acreditam nisso. Porém, Jonas foi citado no Novo Testamento por Jesus, e eu gostaria de ver esse texto com vocês, que está em Mateus 16, do 1 ao 4. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que lhe mostrassem um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhe respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo porque o céu está avermelhado? E pela manhã? Hoje haverá tempestade porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E os deixando, retirou-se. Então, o porquê que eu quis mencionar isso? Para testificar para você que o que aconteceu não foi uma historinha, e nem é contexto histórico de historiador. Porque Jesus menciona ele aqui, porque os saduceus e os fariseus, eles também não acreditavam que Jesus era o Messias esperado. Então aqui nesse momento ele começa a questionar Jesus dizendo, olha, nos envie então um sinal dos céus, para que realmente nós possamos ver que aquilo que você faz, porque essas pessoas aqui, esses fariseus e esses saduceus, eles já tinham visto Jesus executar muitos milagres. Eles já tinham visto muitas coisas, porém,
Os olhos naturais deles não compreendiam aquilo que estava acontecendo. Então, quando Jesus faz menção a Jonas, ele está dizendo, olha, aquilo que aconteceu lá, aquele relato que aconteceu, de Jonas ter dormido 3 dias dentro do hotel da baleia, é verdade, né? Ele passou 3 dias lá. Para um raciocínio lógico e científico, isso jamais seria aceitável. Porque se nós formos buscar quanto tempo demora para que haja a digestão, a única coisa que os seres humanos ou qualquer animal beba, come e absorve imediatamente é a água. Quando nós tomamos a água, ingerimos a água, ela já é absorvida instantaneamente pelo nosso organismo. Porém, cada alimento, se você for fazer uma pesquisa, você vai ver que cada alimento, ele leva um tempo para que a digestão seja feita. Então, tem alimentos que são 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E uma digestão, na realidade, completa, para que todo o alimento passe pelo nosso estômago, intestino grosso, delgado, tal, até que ele seja evacuado por fezes e xixi no total, leva-se o total de 72 horas. Olha que tremendo isso. Isso é uma prova de que quando ele diz assim, olha, o profeta Jonas, quando nós lemos aqui, passou 72 horas dentro da barriga de um peixe, é para testificar que quem cuidou e zelou para que ele não fosse consumido pelo... Imagina o suco gástrico de um estômago de uma baleia. E Jonas permaneceu 72 horas ali dentro, intacto. E no capítulo 2 nós vamos ver que Jonas começa a fazer uma oração de arrependimento ao Senhor e corrigir a sua vida ali dentro de um contexto. Então aqui, isso é uma prova clara que quando nós lemos esse contexto aqui, nós estamos vendo que Deus, ele estava em absoluto dentro do contexto daquilo que ele havia falado para Jonas. Então olha no olho do seu irmão e diga assim para ele, ó, a trajetória pode comprometer todo o seu futuro. Olha de novo para o outro do outro lado e diga para ele, a trajetória pode comprometer todo o seu futuro. Amém? Queridos, aqui o que acontece com esse profeta? O Jonas, ele foi comissionado por Deus para ir até uma cidade chamada Nínive, para levar a palavra. Os ninivitas eram pessoas cruéis. Eu acredito que Jonas deve ter ouvido o pai dele falar coisas horríveis a respeito dos ninivitas. Por quê? Porque o donozinho lá, até anotei aqui o nome, peraí para eu não falar besteira para vocês. A cidade de Nínive foi fundada por o cruel Nirode. Este homem era um homem maligno e matava os pais e os filhos. E eles arrancavam as peles das pessoas ainda em vida. Então, Jonas, quando ele cresceu, o que ele ouvia falar a respeito de Nínive era algo muito trágico, não era algo legal. E aí Jonas cresce, não é Jonatas, é Jonas. Jonas cresce e de repente ele é visitado por Deus e Deus dá para ele uma missão e diz para ele, olha, dispõe-te, desperta-se, levanta-te, porque eu tenho uma missão. Você precisa ir até Nínive, falar com os ninivitas, porque esse povo desagradou o meu coração. O pecado deles estão consumidos e eles vão ser destruídos por isso. Então Deus dá o que para Jonas? Uma comissão, uma direção. Dentro da nossa linguagem evangeliquez, nós vamos dizer que Deus fez uma promessa para Jonas, de que ele iria até Nínive, ele iria pregar para que houvesse o arrependimento daquelas pessoas e aquelas pessoas fossem libertas e fossem perdoadas do seu pecado, porque era através da menção da palavra de Deus, através da vida do profeta Jonas, é que essas vidas seriam visitadas. Amém? Então esse é o contexto. Jonas é visitado. Porém, quando ele é visitado por Deus, e Deus diz para ele, olha, dispõe-te aqui no primeiro versículo, veio a palavra do Senhor a Jonas. Não foi ninguém que mandou um recado para Jonas, não foi alguém que escreveu uma carta para Jonas, mas foi o próprio Deus que falou com ele. Então o capítulo 1 que nós lemos disse, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo,
dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a mim. Então aqui Deus fala com ele, olha, vai, eu te comissiono para fazer isso. Porém, quando nós vamos dando sequência aqui no capítulo 3, no versículo 3, nós vamos observar que diz o seguinte: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. Queridos, eu acredito que nesse momento, Jonas, ele poderia ter dentro do coração dele um ódio pelos ninivitas. Porque foi um povo que causou muito mal para a vida das pessoas. Então, quando Deus diz isso para ele cria dentro dele a seguinte situação: eu não vou falar para esse povo ser salvo, eu quero mais é que essa cidade seja consumida pelos seus erros, pelas suas malícias, pelas suas atitudes imprudentes. Porém aqui, todos nós conhecemos, e tem até um contexto dentro do meio evangélico, dos pregadores, usarem o quê? Que Jonas foi o profeta fujão. Foi aquele profeta que fugiu da sua responsabilidade. Mas na realidade, o contexto de tudo que nós vamos ver nessa noite aqui, e o que eu tenho entendido dentro do meu espírito, é que nem sempre nós, como seres humanos, queremos que a vontade de Deus seja cumprida na nossa vida. Muitos de nós, assim como Jonas, também fugimos de muitas coisas. Fugimos de muitas atribuições, fugimos de chamados que Deus tem para a nossa vida, fugimos dentro da nossa casa de algumas circunstâncias, dentro do nosso trabalho. Então, se nós formos fazer uma análise geral, todos nós temos momentos de fuga em nossas vidas, por conta de dificuldades, de situações, de circunstâncias que nos cercam. Porém aqui, quando Jonas recebe isso, o que me chama a atenção é que esse versículo de baixo diz assim, olha: Jonas se dispôs para fugir da presença do Senhor para Tarsis. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Ele pagou, pois, a sua passagem. Queridos, ele comprou uma passagem com o seu dinheiro para fugir de uma direção que Deus havia dado para ele. Eu acredito que em algum momento na vida de Jonas, pelo medo ou pela raiva, sei lá o que é que estava dentro das suas entranhas desse momento, quando ele toma essa decisão, nós vemos aqui que ele paga uma passagem. Ele paga uma passagem para não ir até Nínive. E o que eu entendo aqui é que ele começou a descer. Então aqui a primeira coisa que Deus diz para ele é assim, ó, dispõe-te e vai até Nínive. Aí ele olha, porque assim, ó, toda cidade praiana, ela fica aqui e de repente o porto fica lá embaixo. Então você consegue ver, né, aonde estão os navios atracados ali. Então Jonas olha aquilo, então ele começa a descer. O que realmente Deus trouxe ao meu coração é que nós precisamos estar percebidos, porque muitas atitudes e decisões que nós tomamos, pensando que nós estamos indo para Tarsis, fazendo uma escolha correta e coerente de fato, pode estar nos levando e nos conduzindo para uma alta tempestade. Esse texto aqui desse livro é um texto muito profundo. É um texto para que nós precisamos pegar esse texto na nossa casa, principalmente em momentos que nós tivermos que decidirmos por muitas coisas na nossa vida e analisarmos o que aconteceu com a vida desse homem. Porque ele tinha um chamado de Deus, vocês compreendem isso? Deus comissionou a Jonas como um profeta. E o mais interessante, olha só, o mais interessante que nós vamos ver aqui. Todos os homens que são visitados por profeta, Deus vem e fala com eles e diz para eles, olha, eis que eu te digo, porque ele era o profeta escolhido para executar uma determinada missão. Porém, se você for olhar o capítulo 2, quando Jonas cai a ficha de tudo o que aconteceu com ele, ele faz uma oração se dirigindo a Deus. O profeta falando com Deus. Porque geralmente o profeta é alguém que ouve o que Deus diz, vai e executa aquilo que Deus diz. Porém, diante da circunstância e da situação que Jonas passou, ele se encontra numa situação no capítulo 2 de Jonas, no qual ele faz uma oração ao Senhor para falar com ele, para que ele realmente
fosse livre, liberto de tudo aquilo que estavam empenhando contra ele. Eu quero fazer algumas ressalvas para você aqui nessa noite. Nesse capítulo que nós lemos que Jonas entrou numa embarcação que não era para ele entrar. Ele foi uma pessoa desobediente, ele desobedeceu uma direção que Deus havia dado para ele. Porém, ele pega um navio, onde os marinheiros e demais pessoas estavam embarcados ali, para cumprir uma viagem até Tarsis. E, porque a presença de Jonas estava dentro do navio, num determinado momento, no decorrer do momento de toda a viagem, o mar começa a ser visitado por uma grande tempestade. E aí os marinheiros experientes que já navegavam há tanto tempo no mar, olham um para o outro e dizem: mas essa tempestade não é algo comum, não é algo que nós estamos habituados a enfrentar. Nós já enfrentamos todas as tempestades. Porém, essa tempestade que está advindo sobre nós não é algo natural. O que eu entendo aqui e compreendo? Que Deus usa fatores da natureza para tratar com a nossa natureza humana. Foi o que ele fez aqui. Ele usou fatores da tempestade do mar se mexer, se avançar, para tratar com a natureza de uma única pessoa, chamada Jonas. Só que o que mais me chama a atenção quando eu li esse contexto, e esse texto no total, é que Jonas entra no barco, e a tempestade começa a acontecer. E aqui nós vamos observar o seguinte: Deus é um Deus que denuncia aquilo. Eu poderia até usar esse outro termo, né? Mas eu acho que esse termo de denúncia vai ficar legal. Mas Deus é um Deus que denuncia aquilo que está errado na sua embarcação. Porque Jonas entrou numa embarcação. Ele pagou uma passagem comum, como qualquer outro passageiro daquela embarcação. E o interessante é que a tempestade vem, e esses marinheiros começam a ficar todos preocupados com aquilo que está acontecendo. E eles começam a tirar as bagagens que estavam em excesso, porque esses marinheiros estavam preocupados dessa embarcação ir a pique, virar um Titanic, né? Então o que eles começam a fazer? Eles começam a tirar as bagagens e lançar as bagagens ao mar. Porém, nada disso resolveu. E aqui nós lemos, eu até mencionei na hora que eu estava lendo, que esses homens começaram a fazer orações para os seus deuses. E eles começaram a clamar por proteção, para que aquilo fosse livrado, para que aquilo fosse terminado aquilo ali. Porém, nada terminou. E um dos tripulantes a bordo desce ao porão. Quem estava dormindo? Jonas. Queridos, como que uma pessoa consegue dormir no meio de uma tempestade? Em alto mar ainda. Eu já falei um monte de vezes, nunca me deem presente. Se você quiser me dar um presente, você me dá uma passagem de avião, mas não me paga cruzeiro, porque eu não vou. Porque se tiver que acontecer alguma coisa lá no céu, o avião explode, eu já vou para Jesus rapidinho. Agora imagina aquela cena do Titanic, Jack, 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 todo mundo morrendo, e você grita Jack, está morrendo, e assovia, né? E assovia e não vem, você morre, você vê morrer. Ainda mais dentro daquela geleira que aquele povo... Isso me dá uma fobia dentro de mim. Então, me pague uma viagem, irmão, o dia que você quiser me abençoar, de avião, que eu vou, feliz da vida. Mas eu não faço um cruzeiro. Nós temos um casal de amigos em Brodowski, que é a Rosana e o Elcio, e eles foram fazer um cruzeiro. E ela falou que você está lá na cabine e de repente começa... Se acontece um negócio desse comigo em alto mar, eu já tenho um infarto. Já vou conhecer Jesus rapidinho, porque uma das coisas que eu não gosto na minha vida é água, né? Então imagine essa cena. Jonas está numa embarcação, uma tempestade visita eles e o homem dorme. Como que você consegue dormir no meio de uma tempestade? Sabe o que eu vejo dentro disso daqui? É que Jonas, ele causou um problema na vida daquelas pessoas que não tinha nada a ver com o problema dele. Porque aquele barco só foi visitado porque Deus havia dado uma direção para Jonas, para que ele fosse a Nínive. E ele, por conta própria, por seu achismo e por seu pensamento racional, decidiu ir para Tarsis. Então, mediante isso, ele causou um problema para aquela embarcação. Ele causou um problema para aquelas pessoas. E aqui eu observo uma pessoa fria, que ele está vendo que as outras pessoas estão sendo acometidas de problemas naquele momento, porque ele causou aquilo e ele não tem manifestação nenhuma.
Só que uma coisa que me chamou a atenção, em todo esse contexto aqui, é que quando eles chegam lá e falam com ele, olha, nós estamos sendo visitados por uma grande tempestade. E o que está acontecendo? Você saberia me dizer a respeito disso? Você saberia falar o que é que está acontecendo, o que está ocorrendo? Então os homens lançam sorte para saber com quem estava o problema. Porque no Velho Testamento as pessoas tinham muito disso, de lançar sorte. E aí vinha, caiu é com o Sérgio. E o problema está com ele. Porque denunciavam. Né? Era uma forma das pessoas serem denunciadas através de lançar sorte. Então eles lançam a sorte. Cai em quem? Em Jonas. E aí, no versículo 7, vamos ler aqui. E diziam uns aos outros, vinde e lancemos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. Então eles estavam à procura de quem era o responsável para que aquela tempestade estava vindo sobre eles. E lançaram a sorte e caiu sobre Jonas. Então lhes disseram, declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio este mal. E aí eles perguntaram para Jonas, que ocupação é a sua? O que você faz? Essa é a pergunta que eles fizeram para eles. Que ocupação é a sua? Quem é você? Em outras perguntas. Da onde tu vens? Para onde tu vais? Ou para onde tu deseja ir? Qual é a sua terra? E de que povo és tu? O que me chama a atenção aqui, nesses versículos, é que imediatamente Jonas olha para eles e diz para ele a seguinte resposta. Lhes disse e respondeu, eu sou hebreu. Ele não inventou desculpa. Ele disse, olha, eu sou hebreu. E temo ao Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. E então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhes disseram. Porque quando ele diz, olha, eu sou hebreu, esses homens sabiam que ele estava saindo debaixo de uma direção de Deus. E que ele estava ali como um fugitivo, ele estava fugindo de algo. Então por isso que nós temos aqui, a Bíblia dizendo assim, os homens ficaram possuídos de grande temor. Porque nesse momento, aqueles marinheiros, aquela embarcação sabia que eles estavam sendo visitadas, não por algo da natureza comum, mas por algo de uma natureza sobrenatural, que era a mão de Deus sobre aquela embarcação. Devido a uma atitude de um homem chamado Jonas, que resolve pagar uma passagem e entrar na embarcação dos outros. O pastor Fábio Duarte tem até uma mensagem que ele fala, é uma mensagem para lideranças, que depois você ainda não assistiu e tiver a oportunidade, assista isso. Que ele fala assim, um dos termos, quanto vale a passagem para as pessoas comporem o ministério da sua igreja? Daí ele dá uma lavada nos pastores, porque muitas vezes nós vamos deixando qualquer pessoa ocupar cargos, fazendo um monte de coisa. E aí ele pegou outra linha de raciocínio de direção na palavra, não é isso que eu quero falar. A direção da minha palavra aqui nessa noite é que nesse momento, esses homens tremeram e eles continuam o versículo dizendo assim, o que é isso, Jonas, que você fez? Como que você descumpre uma ordem dada por Deus para a sua vida? Então eles disseram, olha, o que é isso que você fez? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele havia declarado. Então ele diz, olha, eu sou hebreu, eu era de tal lugar, eu estava destinado para Nínive, porém eu peguei uma embarcação destinada a Tarsis. E nesse momento os homens fazem uma pergunta para eles, e para ele diz, disseram eles, que te faremos então para que o mar se acalme? Então eles começam a perguntar para ele, se você é o precursor de tudo isso que nós estamos passando aqui dentro, o que é que nós precisamos fazer? Então Jonas diz para eles, olha, a única forma dessa tempestade, desse mar parar, é que vocês me lancem ao mar. Mas eu acredito, mediante o que a palavra diz aqui quando nós vamos nela, diz o seguinte, que aqueles homens compadecidos da situação de Jonas,
Eles ainda continuam remando e tentando chegar até a margem, mas porém eles foram impedidos, porque aqui entrou a vontade de Deus. Ou seja, era uma voz de Deus, era um comando de Deus, era uma direção de Deus, e estava dizendo para eles: olha, não adianta vocês remarem, vocês não vão chegar do outro lado enquanto essa pessoinha abençoada desse profeta desobediente, meu tchutchuquinho, meu filhinho amado, que não me ouviu e tentou fazer um trajeto diferente do que eu estou fazendo, não for lançado daqui para cumprir o propósito, vocês vão ficar nisso. E eles tentaram, porém, quando eles lançam Jonas, a Bíblia diz o quê? Que imediatamente a tempestade cessou, passou. Porque Jonas era, por conta da sua atitude, o precursor de uma situação que estava acontecendo em outro mundo. Porém, no último versículo, no 17, diz assim: ó, deparou a sua tradução. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Queridos, o que eu quero que você compreenda nessa noite? Por mais que nós tentamos fugir da presença do Senhor, Ele vai preparar um peixe para nos dar. Não adianta a gente querer fugir. A gente foge de tudo nessa vida. A gente foge do marido, a gente foge do pastor, a gente foge do nosso chefe do trabalho, a gente foge da nossa família, a gente foge de um monte de coisa. Porém, da presença do Senhor nós não temos como fugir. Davi foi claro quando ele disse: para onde fugirei da sua face? Se eu fugir no mar, no monte, se eu fugir no monte, o Senhor vai estar lá. Se eu descer ao mais profundo abismo, o Senhor também vai estar lá. Era isso que Davi estava falando dentro de um contexto, acho que é Salmo 55, 59, que é depois de tudo que acontece naquela tragédia na vida de Davi, e ele menciona isso: para onde eu vou? Então, o contexto dessa palavra, e eu entendo, compreendo de mim, que quando o homem foge da direção de Deus, a primeira coisa que acontece quando eu e você nós fugimos da direção que Deus coloca sobre a nossa vida, diga comigo, é perder a visão espiritual. Quando nós fugimos da direção de Deus, a nossa visão espiritual, ela fica comprometida. Então aqui Jonas, ele tinha uma direção de Deus. Deus disse para ele: olha, eu quero que você faça isso. Porém, devido ao seu posicionamento, ele teve a sua visão espiritual comprometida do que iria acontecer ali. Então, sair do caminho de Tarsis para Jonas, ir ao caminho de Tarsis, melhor colocando, para Jonas, trouxe grande transtorno para eles. Então, eu quero que sair do caminho de Tarsis. Nós precisamos, queridos, sair do caminho de Tarsis. Muitos de nós temos pego o caminho de Tarsis. Deus tem falado conosco, Deus tem nos direcionado, Deus tem ministrado, Deus tem falado, porém, por escolhas próprias, nós temos pego o caminho de Tarsis. E o que Deus disse a mim, é isso que eu gostaria que você compreendesse.
pontos para que a gente finalize essa pequena mensagem dessa noite. Jonas, ele teve que ser levado ao extremo da vida dele para ele compreender o propósito e o desígnio que Deus tinha para ele. Isso tem que ser um alerta para nós. Nós não precisamos chegar ao extremo da nossa vida para compreender o que Deus tem para nós. Nós precisamos ser pessoas de comunhão com Deus, de pessoas que tenham um coração, uma mente alinhada com Deus, para que nós não tenhamos que enfrentar um grande peixe. Pensa que foi fácil? Imagina aquela baleia. Jonas, dentro daquela baleia, tem uns desenhos que eles fazem para as crianças. Até fiquei pensando disso que aparece as algas nadando lá dentro do estômago da baleia, e aí aparece aqueles ossos enormes na costela, né, da baleia. Imagina Jonas ali dentro, 3 dias e 3 noites, não tinha draminho para passar dor de estômago e nela. Você imagina o tanto que ele havia convidado? Não tinha draminho lá dentro. E Jonas passou ali por quê? Por fruto de uma desobediência, de achar que o caminho mais fácil que ele estava pegando seria o caminho melhor. Amém? Então vamos para o capítulo 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: olha que maravilha isso. Na minha angústia clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Quero fazer um parênteses. Você está angustiado? Seja qual for o problema que você está atravessando, qual é a angústia que está sobrevindo sobre a sua vida? O fator da resposta é isso aqui. Jonas diz: olha, na minha angústia, ele faz uma oração, não é do Jonas homem, não é do Jonas profeta, mas é do Jonas almático. Ele fala algo da alma dele, não do almático da parte ruim, mas da alma dele. Ele está dizendo assim: olha, na minha angústia eu clamei ao Senhor e Ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei. Ou seja, era grande o abismo onde Jonas estava. E tu ouviste a minha voz, pois me lançastes no fundo do coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. Olha a experiência que esse homem teve. Ele está dizendo assim: olha, eu cheguei num nível na minha vida, eu fui colocado num nível na minha vida que eu fui lançado no mais profundo abismo para eu entender, e por cima de mim sobrevieram muitas coisas, muitas circunstâncias. Eu acredito que nesse momento aqui, queridos, foi um momento, sabe aquele momento que você começa a fazer uma autoanálise de si próprio, das nossas atitudes, daquilo que a gente pensa, do nosso comportamento? Eu acredito que isso daqui para Jonas foi esse momento que ele diz: olha, tu me lançaste, eu vi coisas e eu entrei em onda, desci em onda, essa baleia foi, e ela voltou, e ela subiu, e passaram-se 3 dias e 3 noites, e eu estava no teatro. Então eu disse: lançado estou diante dos teus olhos, tornarei porventura a ver o teu santo templo? E Jonas faz uma pergunta para Deus, porque ele sabia nesse momento que ele poderia já ter entrado num processo de digestão, já poderia ter entrado ali para alimentar aquela baleia. Muito pelo contrário, eu acredito que essa baleia ficou passando muito mal, porque tinha um ser inconveniente dentro do estômago dela. Analisa isso. Não podia digerir. É igual aquela comida que a gente come, né? Que fica ali, parece que fica dias ali, você não consegue digerir, viu? Então imagina Jonas. Eu não pesquisei a respeito disso, também não vi a estatura dele. Mas vamos pegar um homem mediano, por volta de 1,70 m, com os seus 78 quilos 80, dentro da barriga dela, sem poder ser consumido pelo suco gástrico, andando de lá para cá, dentro do estômago da vazia. Um ser inconveniente. Jonas foi inconveniente no navio, e Jonas também foi inconveniente dentro do estômago daquela pobre baleia, daquele peixe grande, como a Bíblia fala. Então aqui, a palavra de Deus está fazendo menção, e Jonas entra em crise aqui de existência, eu acredito, nesse momento. Porque ele diz assim: meu Deus, eu estou lançado diante dos teus olhos. Será que ainda há uma nova oportunidade para mim? Segundo a minha tradução, minha, não estou
novamente ouvir a tua voz, porque olha a situação com que eu me encontro, olha a escolha que eu fiz aonde ela me colocou. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as águas se enrolaram em minha cabeça. Quando eu li isso aqui, eu entendi o que ele quis dizer. As águas, eu acredito que até existiam águas ali, porque era uma mamífera que estava ali. Então poderiam existir muitas águas. Mas quando eu li esse contexto aqui, isso que Deus colocou é que muitas águas estão banhando os nossos pensamentos, a nossa cabeça, nos norteando, nos impedindo realmente de entender, de visualizar a verdade do Senhor, de ouvir a verdade do Senhor. Aqui é como se Jonas estivesse dizendo assim: olha, as águas me cercaram, ele disse isso, olha, as águas me cercaram até a alma. É uma confissão que Jonas está dizendo aqui: olha, diante da minha atitude de desobediência, a minha alma está sendo ferida, dilacerada, sofrendo por conta de uma atitude. O abismo me rodeou e as águas enrolaram na minha cabeça. Desci aos fundamentos do monte, desci até a terra, cujos ferrolhos se corroem sobre mim. Para sempre, contudo, fizeste subir da sepultura da minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor, subi a ti, a minha oração no seu santo templo. Então o que eu aprendo aqui com Jonas? Que no momento que ele achou que estivesse tudo perdido, ele lembra de Deus, ele diz: olha, a minha força, a minha segurança e a minha vitória está somente naquele que é o Criador de todas as coisas. Amém. Amém? É isso que Jonas quis dizer aqui. É isso, em outras palavras, é isso que ele está dizendo. Olha, eu subi, eu lembrei dentro de mim, a minha alma estava sendo desfalecida, os problemas, as circunstâncias que me cercavam, elas estavam me consumindo, porém nesse momento eu me lembrei do Senhor, e a ti, Senhor, subiu a minha oração, a ti subiu a minha oração, o meu clamor, aquilo que eu necessitava. Aí no versículo 9, vamos lá, 8: mas com a voz do agradecimento eu te oferecerei sacrifício, e o que votei eu pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Presta atenção no que eu quero falar com você. Votou Jonas o voto ao Senhor. A Bíblia não fala do que ele votou. A Bíblia não fala do que Jonas votou. O que eu compreendo no fechamento desse capítulo, queridos, é que Deus só tirou Jonas de dentro da barriga do peixe no momento que ele reconheceu as áreas da vida dele que precisava do resgate de Deus, da ajuda de Deus, da presença de Deus também. Enquanto Jonas não passou por essa grande tribulação, ele não foi liberto, ele não foi capaz de sair de lá dentro do seu confortável. E aqui nesse momento, no último versículo diz, de novo eu vou ler: falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra, no mar. Sabe o que nós precisamos compreender com a igreja? É que não é a nossa vontade que permanece. O que permanece é a palavra do Senhor. É a vontade dele, porque é a palavra do Senhor que é viva e que é eficaz. Todas as vezes que eu ministro, eu sempre faço isso. E eu sempre oro dessa forma, dizendo: Deus, a tua palavra que é viva e eficaz, ela tem que produzir algo na minha vida. Queridos, se a gente
roubar a nossa presença. O que mais traz peso ao meu coração é você olhar para as pessoas, muitas vezes, e saber o projeto que Deus tem para a vida delas. E você olhar e dizer, gente, olha, se essa pessoa entender o que Deus tem, ela vai chegar, ela vai conquistar, ela vai avançar. Porém, nem todas as pessoas desejam isso. E se você continuar lendo o capítulo, que esse livro só tem 4 capítulos, esse livro de Jonas, e eu te desafio a ler na sua casa, você vai entender, e eu tenho a liberdade, não tenho direito de falar isso, que Jonas, quando aconteceu tudo isso, ele vai levar a palavra da forma como Deus falou para ele. E os ninivitas se arrependem, choram, depois você vai ler. Mas também Jonas foi criado para ele de uma como que é o nome da abóbora? Aboboreira. Era isso? Boboreira? É isso, gente? Uma boboreira. E a Bíblia descreve, acho que no capítulo 3, 4, depois você verá na sua casa, que a folha dessa boboreira, ela é grandona. Então Jonas sentou no momento de baixo dessa folha que cobria ele do sol e estava ali. E quando Deus percebeu que Jonas estava entrando numa área de comodismo novamente, sabe o que ele faz? Ele manda uns lagartinhos que comem toda a folhagem. E quando Jonas olha, não tinha mais lugar para ele ficar. O que eu aprendo aqui? Deus deseja te tirar e me tirar da nossa zona de conforto. Queridos, nós precisamos, diante de tudo que nós estamos vivendo como nação, como família, como igreja, acordar para a realidade do que está acontecendo. O profeta Jonas, ele é enviado, porém quando ele chega em Nínive, e eu não tenho medo de dizer isso, ele fez um dos piores sermões da vida dele. E eu acredito que ele deve ter dito assim, hoje eu fui mal. Sabe o que emprega, sabe o que eu estou falando? Tem dia que você sai de casa arrasando. Nossa, eu vou arrasar, né? Eu vou fazer isso. Até esses dias eu contei no vídeo para as meninas e contei para a Alex e a Renata no sábado lá em casa. Quando eu fiz teologia para a nossa formação de internet, então tem uma prova que aí depois você faz o sermão de prova, que é o sermão que você faz para saber se você está apto realmente na questão de montar os sermões, a palavra, né? E cada um tem uma forma de montar. Que é o sermão esquelético, o expositivo, todas essas coisas bonitas, né? E que nenhum pregador faz uso de todas as coisas, né? É isso que é engraçado. Porém, aí eu fiz um sermão de prova, toda feliz, falei, nossa, eu vou arrasar, eu vou pegar esse sermão de prova, eu vou tirar 10. Aí eu trabalhava na secretaria, né? E ela me telefonou na minha mesa, eu atendi ela. Falei, faz favor, vem aqui na minha sala. Eu vou. Aí quando eu chego lá, ela falou para mim, esse foi o pior sermão de prova da sua vida. E eu, né? Ela falou para mim, por que você não montou um sermão de prova com a palavra que você ministrou no domingo na igreja? Aquilo não é um sermão bom, mas isso aqui, vindo de você, eu não posso aceitar isso daqui como um sermão bom. Levei um salão. Vai dando uma amiguinha do texto, voltei para trás, né? E quando Nínive é visitado por Jonas, nesse sentido, ele prega a pior pregação que poderia pregar. Porque nós somos assim, né, prega? Você fala, eu vou falar isso. Aí você chega em casa, eu não falei isso, eu queria tanto falar isso. Queria ter dito isso e a gente se esconde. A maioria dos pregadores fazem isso. Só que diante daquela pregação, eu acredito que Jonas falou assim, Jonas, eu não queria vir aqui. O senhor sabe que eu não queria nada, eu queria que esse povo fosse fuzilado, morto. Porque eu não quero nada desse povo. Porém, e eu vou falar. Através da ministração e da pregação de Jonas, a cidade de Nínive se arrepende. E ela é visitada pelo poder de Deus e é restaurada. Amém? Então, o que nós precisamos entender? Nem sempre aquilo que Deus tem na nossa vida, aquilo que Deus fala para nós, é algo muito claro que vai acontecer. Porém, quando Ele nos diz algo, o que nós precisamos fazer é seguir a rota que Deus está traçando para nós. O grande problema meu, seu e de Jonas é que a rota que foi dada por Deus foi desviada pela sua própria vontade. Então é algo que Deus tem falado comigo. Talvez essa mensagem para nenhum de vocês é interessante, mas é para mim.
Por que Deus fala com a gente as coisas e nós esquecemos daquilo que Deus fala? Deus vai insistindo, queridos. E todas as vezes que Deus deseja uma mudança na nossa vida, Ele vai usar todas as circunstâncias que estão ao nosso redor para produzir em nós o efeito daquilo que Ele deseja. Então começam a acontecer coisas na nossa vida inesperadas. E você fala, por que está acontecendo isso agora? Mas agora é um momento diferente, é um momento que eu era começar a viver em outro nível. E de repente as coisas, a rota toma um novo percurso. Mas o que Deus tem ministrado ao meu coração é isso. Saia de Tarsis. Eu não te mandei para Tarsis, eu te mandei para mim. Nós precisamos deixar Tarsis para trás. Nós precisamos entender que aquilo que Deus tem para realizar na nossa vida está em Nínive. E é em Nínive que está a bênção da provisão de Deus, da direção de Deus, da capacitação de Deus. Jonas sempre vai lutar. Eu resumo Jonas como o desejo da nossa alma. Porque como nós somos seres dotados de capacidades totalmente racionais e entendemos e pensamos, eu acredito que a maioria de vocês aqui, todas as decisões e atitudes que nós tomamos, não é porque alguém catou uma faca, botou no nosso pescoço e disse, você vai fazer. Não, você está fazendo porque você decidiu por conta própria. Nós não vivemos mais nessa época, né? Nós decidimos aquilo que a gente quer. Nós escolhemos. Porém, quando nós vamos resistindo às escolhas de Deus, resistindo àquilo que Deus deseja fazer, Ele vai fazer com a gente a rota que aconteceu na vida de Jonas. E eu queria falar algo para você. Não pegue o caminho de Tarsis. Porque nem sempre nós estamos preparados para passar por tempestades quando elas são liberadas por Deus nas nossas vidas. Muitas vezes nós achamos, eu estou preparado, eu sou uma pessoa que oro, eu entendo a palavra, eu oro, eu jejuo, eu faço isso, eu faço aquilo. Porém, com pessoas que na primeira tempestade que vem sobre a vida dela, essas pessoas se autodestroem, porque elas não estão preparadas para suportar a tempestade quando ela é liberada por Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso? Eu quero fazer um parênteses para que você entenda para a gente orar. Quando Deus nos resiste, não adianta você orar. Não adianta você jejuar. E Deus nos resiste. Deus resiste a algumas coisas nas nossas vidas. Mas a palavra de Deus. Não, a palavra de Deus diz isso. Muitas coisas são resistências de Deus. Muitas coisas que nós começamos a inventar é Deus resistindo Jonas. Olha, Joaninha, bonitinho, você quer prosperar na sua vida? Não pega o caminho de Tarsis. Por que você está pegando o caminho de Tarsis? Eu resisto a você, Jonas. Eu resisto à sua forma de estar junto nessa situação. Então nós precisamos, quando nós começamos a pegar alguns caminhos, que já não são mais os caminhos que a gente acha que são os corretos, e nós sabemos disso. Assim como ele foi falando com Jonas, vai filho, o teu projeto de vida, o teu chamado está em Nínive, não está em Tarsis. E o que nós vemos é que muitas vezes, eu até comentei com o Arnaldo hoje à tarde, que eu ouvi uma pregação de um pastor, e ele estava falando a respeito de chamado. Eu achei muito interessante isso. Ele disse assim que ele na igreja dele, eles trabalham com a visão celular, então tem líderes de célula. E ele falou que ele foi numa reunião muito pesada dentro do coração dele, desmanchar uma célula, porque o líder daquela célula, ele não queria mais a liderança daquela célula. E aí quando ele chegou nessa reunião para desmanchar essa célula, ele fez a seguinte pergunta para aquelas pessoas: quem aqui poderia assumir essa célula? Quando ele perguntou, existiam vários jovens naquela célula, várias pessoas que poderiam fazer, e cada um começou a dar uma desculpa. Aí os jovens começaram: pastor, sabe o que é? Eu até tenho um desejo, mas a minha faculdade não impede. Pastor, sabe o que é? Eu até gostaria de fazer isso, mas eu não tenho tempo. Sabe o que é? Porque eu prestes a casar. Aí o outro que tinha casado diz: agora minha esposa está grávida, eu já não posso mais me comprometer com os afazeres, as coisas da igreja e tal. E aí no meio dessa situação toda, levanta-se uma irmã de 74 anos e diz para ele: pastor, será que eu sou capaz? Será que Deus pode me capacitar a fazer isso? O Breno, abre para mim
Salmos 92, 12. Vou ler do 12 ao 12. E aí ela disse: será que eu sou capaz? E aí ele disse para ela: irmã, então vamos orar a respeito disso, se você tem esse desejo. E aí Deus nos levou nessa passagem aqui de Salmos, onde diz: os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro no Líbano. Estão plantados na casa do Senhor, florescerão os árvores do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes. Queridos, quando Deus tem um projeto na sua vida, um chamado, um propósito, não independe do seu nível de escolaridade, do seu nível social, mas depende do chamado que Deus exerce sobre as nossas vidas. E aí essa irmã assumiu essa célula, ele contou, e foi uma das células que mais ganharam vidas dentro da igreja. Por quê? Porque as pessoas estavam disponíveis. Nós precisamos entender isso, que Deus tem um chamado na sua vida. E você está sentado aí ao corpo da igreja. Não é isso que Deus quer de você. Dispõe, se livre de cárceres. Sabe o que eu vejo, irmãos? Eu não tenho medo de falar isso. Muitos de vocês aqui na igreja estão envolvidos com cárceres, esquecendo de